Renan, você nos falava então sobre a forma como você imagina que as escolas de samba devem funcionar, e de uma certa forma algumas já estão fazendo isso, durante todo o ano e não apenas no carnaval. Trabalhos na área da educação, do empreendedorismo. Por favor, nos explique mais sobre isso. Você é um exemplo, vamos pegar o exemplo do que eu falei sobre o empreendedorismo com relação à escola de samba. Vamos pegar duas escolas tradicionais, Portela e Império Serrano, que estão no centro comercial, tem uma das maiores arrecadações de ICMS do estado do Rio de Janeiro. Nós aí temos várias lojas. Poderíamos fazer o seguinte, preparar curso na qualidade do atendimento com a chancela da Associação Comercial de Madureira e a Escola de Samba. A Escola de Samba, o que ela faria? Ela faria a turma de 25 alunos, sendo 20 profissionais que já trabalham no comércio e 5 da comunidade. Tudo isso a preço simbólico, os comerciantes pagando um preço bem básico para os seus funcionários ter uma qualificação no atendimento. Esses 5 participantes, alunos que vieram da comunidade, eles, quando fossem procurar emprego ou no comércio, eles já teriam um certificado que passaram por curso de qualidade no atendimento ao público. Quer dizer, seria bom para a escola, seria bom para a comunidade, seria bom para o comerciante, que teria... Nós temos um grande déficit de qualidade no atendimento. Mais ou menos, basicamente, é isso. E a geração de emprego e renda, que poderia ser uma outra coisa. Por exemplo, aluguel de mesa e cadeira, aluguel da escola, você fazer grupo show. Uma outra coisa também que a escola poderia fazer. Por exemplo, fazer folder com relação à história da escola, fazer uma parceria com alguns hotéis. Quando o turista chegasse no Rio, ele ia conhecer o barracão, ele ia conhecer a quadra da escola, tudo isso guiado, com camiseta, tudo isso. Ia conhecer a quadra, o barracão lá onde fica a escola de samba, tudo isso diário. Quer dizer, seria um projeto que daria renda para a escola de samba. Quer dizer, ela ficaria parada e daria empregabilidade. Né? Entendeu? Basicamente é isso. Como é que, com toda essa trajetória, especificamente na área cultural, você foi fazer psicologia? O que te levou para a psicologia? Você sabe de uma coisa? Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Gozado que na época do vestibular, eu não tinha outra opção que não fosse psicologia. Por quê? Porque antes de adolescente, garoto para adolescente, as pessoas sempre queriam o meu conselho, sempre vinham falar comigo. Eu me lembro que numa época, eu estava para fazer o vestibular, eu estava ali em Madureira, aí no ponto do ônibus chegou um senhor forte, uma criança no colo, e do nada ele começou a falar a história da vida dele. E outra coisa, para mim sempre foi um desafio a mente humana. Por que as pessoas se comportam de uma certa maneira, de outra, outros de outra maneira? Então, para mim, estudar essa parte comportamental. E outra coisa, que eu queria fazer não só ajudar, mas ajudar com técnica. Ajudar de maneira que não é só psicologia, como a psicologia pessoal que todo mundo tem. Não, uma psicologia com enfoque técnico que eu pudesse realmente tentar aliviar um pouco das angústias, das ansiedades, das depressões que as pessoas têm. E outra coisa, nos dias de hoje, a minha profissão nunca foi tão essencial, porque a questão da ansiedade e a depressão é a doença do século. Né? Então, quer dizer, a psicologia fez parte da minha vida aí nesses 33 anos que eu estou formado. E cada vez mais a gente deixa uma trajetória de pessoas, eu acho que uma das coisas que me deu prazer, que eu não fiquei só focado numa área da psicologia. E um dos trabalhos que eu mais gostei foi o trabalho feito com a Liga Urbana de Basquete, a primeira liga, a LUB, primeira liga de basquete, que ali a gente não só preparou a questão do profissional, mas a gente deu enfoque também, não tinha só a parte técnica, não, tinha a parte pessoal, comportamental, porque a gente ia na família também, né? Então, foi um trabalho que até hoje, o fruto são as amizades que eu fiz
até hoje são meus amigos, coisa e tal, e a gente conseguiu dar para eles uma visão do todo, né? Que eles tinham uma visão trabalhar a autoestima desses jogadores, porque é difícil, cada um seguiu sua carreira. Nós pegamos ali jogadores com muita dificuldade. Pegamos alguns até com uma condição melhor, mas 99% tinha condição. Então, a psicologia foi tudo na minha vida ao longo desses... eu trabalhei com adolescentes também, minha especialização com adolescentes. Adolescente tem qualidade, mas não tem oportunidade. E adolescente precisa de muita ajuda também. E a gente está aí. O ser humano como todo. Meu foco sempre foi o ser humano. Trabalhar, tentar aliviar o sofrimento do ser humano dentro desse comportamento. E como é que você conecta esse mundo da cultura, da música, do samba, dos vários gêneros com que você tem atuado, com a psicologia? Porque o foco principal de todos esses segmentos, todos eles, o foco só tem um, é o ser humano. A essência é o ser humano. Então, independente onde ele esteja, é o ser humano. Assim como, às vezes, as pessoas falam, a religião é isso, a religião é aquilo. Todas as religiões que levam a Deus são maravilhosas, são importantes. O que estraga as religiões é um homem que não segue, destoa, complica e faz dela o uso comercial. Então, o que acontece é o seguinte, o ser humano é o foco. Então, quando você junta, você tira, porque o cara pode permear, ele pode caminhar por todas essas vertentes aí, mas ele é o ser humano, é a pessoa que está ali, não é a máquina. Então, é por isso que eu consegui caminhar por tudo isso, porque o meu foco sempre foi porque o cara vai para o samba, ele tem um comportamento, o cara que é de samba, o cara do basquete, o cara que faz um trabalho, que tem uma atividade na escola de samba, no social também, mas ali a essência são suas angústias, suas depressões, sua ansiedade, suas frustrações. O foco é o ser humano. Ele vai caminhar por todo quanto é segmento sem problema nenhum. Então, para mim, não tem problema, porque meu foco era independente do que se ele... Não tem rótulo, né? Profissional não tem que rotular nenhuma pessoa. Ele tem que as pessoas têm as suas essências. Ninguém é tão ruim, ninguém também é tão bom assim. Então... Agora, como psicólogo, você tem trabalhado em órgãos públicos, tanto na cidade do Rio de Janeiro, como em Duque de Caxias, né? Como é que tem sido esse trabalho para você? Eu começo até na Secretaria de Trabalho, trabalhando em qualidade de cursos de qualificação profissional. Cursos que eu acho que a gente precisa qualificar o nosso pessoal, né? Então, eu dava a parte comportamental, trabalhava essa questão aí também e analisava, supervisionava, tudo isso. Essa é uma vertente. Na Prefeitura do Rio, eu trabalhei no CREAS, Centro de Referência de Atendimento Especializado, que trabalha com todo o flagelo social. Trabalha com população de rua, adolescente no meio ato infracional, pessoas com a família já fragilizada, abandonado, sabe? Você trabalha com tudo isso, abuso sexual, tudo isso. Então vem para a gente toda essa demanda. E para mim foi 6 anos, foi assim, uma escola do resto da vida. Que aí a gente começa a entender o que é privilégio e o que é benefício. A gente começa a ver o que é isso, o que é sofrimento. As pessoas não têm noção do que é a fome, que é uma pessoa... Eu tenho uma referência de uma menina que a gente que cultua as matrizes africanas, ela tinha 26 anos, ela tinha 20 e poucos anos na coisa, e ela morava embaixo da estação do Tancredo Neves, ela estava grávida, ela tinha 3 filhos, um já tinha ido para adoção, tuberculosa, aidética, viciada em crack, viciada em maconha, cocaína. E quando ela estava na sua lucidez, ela ia lá no CREA, arrumadinha, ela se prostituía. Ela dizia, um dia ainda vou sair. Ela tinha esperança. Tinha muita esperança
de que a vida um dia para ela pudesse mudar. A gente que é espírita, a gente diz isso aí é espiritual. Isso aí é muita coisa espiritual. Assim. Então, a gente... foi situações, eu supervisionei quando teve o censo de população no Rio de Santa Cruz, Sepitiba, vi muita coisa. Vi doutores que viraram população de rua, pessoas que vêm de outro estado viraram população de rua, jovem, branco, negro. Uma coisa muito triste essa situação. Então, a gente está aí. Agora, com relação... Agora, Caxias, trabalhei no CREAS também, no CRAS, que é o Centro de Atendimento e Assistência Social, que é voltado mais para as questões de benefício, que é benefício, não é privilégio, trabalhava a questão da psicologia social. Mas eu acho que, para mim, o grande trabalho que eu estou fazendo, desenvolvendo já há algum tempo, agora na Prefeitura de Caxias, que é o único município que tem, que é lei lá, porque a Lei Maria da Penha dá uma brecha para o Estado, o município ou a União criarem ou não os grupos reflexivos. O que são grupos reflexivos? São grupos que trabalham com homens que foram condenados por violência doméstica. Então, esse pessoal, esses homens, que agora estão indo também por medida protetiva também. Então, a demanda, para você ter uma ideia, de outubro para cá, eu estou com 12 grupos. E eu trabalho, a gente precisa a desconstrução disso, porque é a explosão, a tensão e a explosão é que leva a isso. Então, a gente precisa trabalhar, que as pessoas dizem que é cultural, eu acho que é comportamento agressivo. Quer dizer, que isso não é através de drogas, de álcool, não. Isso é através de ser aprendido com os pais, os avós. É uma cultura machista. Machista, exato. O que acontece? Ele chega e vai para uma entrevista, nós conversamos com ele sobre vários assuntos, depois ele tem 8 encontros, de 15 em 15 dias, depois, no final, nós damos um mês. O que nós trabalhamos ali? Nós trabalhamos a desconstrução disso, com vídeos, palestras, eles vão se recolocar. Eles começam de uma maneira e terminam de outra. A evolução é muito grande. Eles precisam se conscientizar que olhar para uma arma e olhar para a mulher, isso é violência. Xingar a mulher de piranha, isso é violência. Tudo isso fora a questão patrimonial, sexual, a física. Então, a gente precisa desconstruir isso. E o trabalho tem sido muito legal, muito bacana, me dá um prazer imenso. Porque a gente é homem, a gente sabe do que se passa. A gente precisa mostrar para eles que, assim, com exemplos. Por exemplo, os caras... tem um cara, fui revistado ali, a polícia... queria ver a senha do meu celular, não sei mais o quê, blá, blá, blá. É a mesma coisa que você faz com a mulher, com a senha dela. Você violenta a bolsa dela, você quer que ela faça sexo com você sem vontade, sabe? Então, as coisas... A gente precisa desconstruir isso, porque os caras têm um discurso, tanto novos quanto o mais cascudo, dizer assim, a mulher não pode ser contrário ao homem, não. Falam até isso. Nós precisamos desconstruir isso. Temos até uma ministra que diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. É isso, é o empoderamento da mulher. A mulher, ela pode estar, ela tem que estar aonde ela quiser estar. Então a gente precisa e é o homem outra coisa. Eu acredito num homem falando para o outro. É isso, ó. A gente fala para o cara isso, não vai fazer isso, você não pode fazer aquilo, que é isso? Por quê? É tua parceira, é tua companheira, não quer, vai embora. Ela não é sua propriedade. Não é nossa propriedade. Então, a gente é outra coisa, porque lá o eixo é na judicialização, são 3 eixos. Judicialização, quando ele é condenado, ele passa coisa, quando você passa a fazer a divulgação, né? Você começa a ir nas escolas, fazer o esclarecimento do que é a violência. E outra coisa que nós trabalhamos lá é a questão da saúde do homem. Quer dizer, a judicialização, a prevenção, e nós vamos no colégio, vamos na polícia militar, vamos nas empresas para falar um pouco do que é isso. E tem a questão, o homem não procura ver a sua saúde.
que interfere no seu comportamento. Ele pensa que doença é só a questão da próstata. Não estou resumindo só a uma glândula, não. É outra coisa. As pessoas têm mais viúva do que viúvo. Por quê? O cara morre por diabetes, pressão alta e uma série de outros fatores. Então, a gente conscientiza o cara e isso. E nós estamos em dezembro, é laço branco. Por que o laço branco? Você vê como é que chega no mundo todo. O laço branco ele não é para comemorar, é para reflexão. Em 6 de dezembro de 1989, no Canadá, um jovem entra numa escola de engenharia, escola politécnica, manda os homens saírem e mata 14 mulheres. Na sua carta suicida, ele diz: mulheres não podem fazer engenharia. Olha o absurdo que é isso. Isso lá, mais de 20 anos atrás. E é tão coisa. Nós temos vários filmes lá, vários vídeos de impactantes, de mulheres queimadas, mulheres suicidadas, sabe? E o discurso dos homens, a fala dos homens, é importante isso. Que eles começam a se conscientizar que a gente precisa viver em parceria. A mulher não quer, caminha. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu quero dar os parabéns para você pelo trabalho que você tem realizado, pela percepção que você tem desse problema tão grave e esperando que, pelo menos, o público do nosso programa possa ter tido mais consciência, tomado mais conhecimento desse tipo de questão que é tão importante na sociedade de hoje. Então, os parabéns por esse trabalho que você está fazendo agora, parabéns por tudo que você já fez no passado. Foi um prazer muito grande recebê-lo e eu creio que nós vamos ter que conversar outras vezes para realmente mergulhar mais profundamente nesse seu universo. Muito obrigado. Eu queria agradecer o convite ao Dom Filó, a você, Medeiros, por esses tantos anos aí de amizade. E é a oportunidade que eu tenho de falar um pouco da minha história. Eu tenho que muito agradecer a vocês por essa que fazem parte da minha história. Vocês fazem parte da minha história. E Dom Filó é o grande mentor dessa rapaziada. Um prazer, uma boa noite para todo mundo.